E a gente veio trabalhando em cima disso. E o subtema até o final do mês de fevereiro é esse aqui, ó. Vou contar até 3, é só a parte de baixo, tá? Abaixo do casa ocupada, você vai ler aí, bem pequenininho também. 1, 2, 3. Você entende? Deixa eu orar. Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Realiza o teu querer entre nós, Deus. Faça a tua vontade, Senhor. E que possamos aqui só ser canal de bênção. É o que eu te peço, nada mais. No nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Já reparou aqui que eu estou cheio de lenço, né? Você já reparou que o até aqui é de fato o até aqui? Você já reparou que às vezes você diz até aqui, mas você volta atrás? Você já disse isso alguma vez? Até aqui. Você já viu? Eu já tive a oportunidade de ver pessoas casando com a mesma pessoa 2 vezes. Como assim, pastor? Casou-se, separou-se e depois reataram o casamento e casaram-se de novo. Eu não sei se eu já vi isso acontecer. Mas você já reparou que mesmo casado existem momentos da vida que você está tão de cabeça quente, as coisas estão tão difíceis que você vira para a metade que tu diz que tu ama e tu diz, me ajuda, até aqui. E tu já reparou que o até aqui do homem é muito diferente do até aqui de Deus? Porque ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Você sabe que quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, quando a palavra diz que ele se arrepende, não é um arrependimento dentro do significado que nós temos nos dias atuais. Quando o texto diz que Deus se arrependeu, diz que Deus se entristeceu. Eu já te falei aqui que quando Deus vai enviar Jonas para Nínive, a pergunta principal é: Deus sabia que Jonas não ia para Nínive, ia para Tarsis? Aí você responde: claro, pastor, vamos lá. Deus sabia que Jonas não ia para Nínive, que Jonas ia para Tarsis? Claro, porque ele conhece tudo. Então Deus podia ter escolhido um outro no lugar de Jonas. Podia ter escolhido um outro? Podia? Pode ser sincero? Só balançar a cabeça? Podia? Claro que não. Porque se ele escolhe um outro, ele tinha errado na sua escolha. E Deus não errou quando escolheu você, nem errou quando escolheu a Jonas. Você sabe que quando ele é engolido pelo grande peixe, e que vai passar ali 3 dias e 3 noites, e a Bíblia deixa muito clara que agora Deus vai dar uma ordem para que o grande peixe o vomite. Você sabia que antes desse grande peixe ter engolido a Jonas, o grande peixe comeu algas, e essas algas era o que fazia ele ter ânsia de vômito? Você já reparou que tudo está dentro do controle de Deus? E eu gosto de Jonas, não é nem o texto que eu vou ler, mas eu gosto do capítulo 2 de Jonas, do versículo de número 10, porque os versículos anteriores vão mostrar que é Jonas que está orando no ventre do peixe. Só que no versículo de número 10 do capítulo 2 do texto, mostra algo muito importante. Eu estou deixando ele projetar para a gente. Quando Deus se manifesta, que decide falar, olha com quem Deus vai falar. Me ajuda a ler? Você pode? 1, 2, 3, vai. Não foi com Jonas, foi com peixe.
E este vomitou Jonas em terra. Jonas tinha que ir para onde? Para onde, irmãos? Repita: Nínive. E ele estava querendo ir para onde? Para Tarsis. Mas para onde que ele tinha que ir? Aí o peixe agora vai vomitá-lo, não é isso? Vomitá-lo aonde? É só para te confundir a cabeça mesmo. Aí muitos vão dizer em Nínive. Quem disse que Nínive tem praia? Vai vomitar ele em terra. Agora são 3 dias para chegar em Nínive. Deus hoje te trouxe aqui para te falar algumas coisas. Entenda que nada foge do meu controle. Eu hoje trouxe uma palavra para crente, irmãos. Eu hoje trouxe uma palavra para crente maduro. Eu hoje quero ministrar sobre a sua vida algo que vai fazer um diferencial na história da sua caminhada. De um Deus que quando diz é até aqui, é até aqui. Não passa um segundo sequer. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, já projetou para a gente o versículo de número 8. Eu quero falar a respeito de tribulação, irmãos. Qual é o teu conceito, qual é o nosso conceito para entender tribulação? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Nesse mesmo versículo, eu quero pelo menos 2 versões diferentes, a Nova Tradução e a NVI, pelo menos essas duas. Nessa versão, na Nova Tradução, diz: irmãos, queremos que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes, tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Na NVI o texto diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram, olha, me ajuda, vai, as quais foram de suportar, ao ponto de perdermos a esperança pela própria vida. Que coisa, irmãos. Quando nós analisamos a língua grega, ela fala de pelo menos 10 palavras que demonstram sofrimento. Então deixa eu repetir isso, porque isso é de suma importância. Na língua grega, ela cita pelo menos 10 palavras que vai arremeter a palavra sofrimento. Dessas 10, Paulo usa 5 delas. Vou te dizer as 5. Estreito é uma delas, confinado é outra, sob pressão é outra, angústia é outra, e a última é tribulação. Qual é a palavra que eu disse? E nós vamos observar que Paulo se via cercado de circunstâncias difíceis. E quando ele se vê cercado de circunstâncias difíceis, ele entende que o único lugar para o qual ele deveria de olhar era para o alto. Eu quero te fazer lembrar que eu falo de um apóstolo Paulo experiente, que já havia passado por muitas coisas, de repente é o seu caso, que já havia vivido muitas experiências. É isso. Quando eu pego a palavra sofrimento,
que eu vou ao versículo 5 e 6 desse capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que eu vou no versículo 5, no versículo 6, eu leio o seguinte: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, também é para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Pastor, o que diz esse texto? Esse texto, ele fala a respeito de um sofrimento comparado ao sofrimento de Cristo. Então vamos diferenciar uma coisa da outra. Então vamos tentar entender. Tem que só baixar um pouquinho, que eu acho que está muito alto aí. Vamos entender isso aqui. Existem sofrimentos que suportamos simplesmente porque somos humanos e estamos sujeitos à dor. Existem coisas que nós vamos passar, irmãos. Não andeis ansiosos. Existem coisas que nós seremos acometidos. Só que também eu quero falar a respeito de um segundo nível de sofrimento que nos sobrevém, que são aqueles quando fazemos parte do corpo de Cristo. Então tem um nível do sofrimento que é comum para todos, crentes e não crentes. Só que aquele que entregou a sua vida para Cristo não vive dificuldades acidentais. A essa pessoa, tudo que acontece é por determinação divina. Que falei que era para crente. Só que quando eu olho o versículo 8, o texto diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo também adoeceu nesse processo. Agora imagina você, alguém que já havia vivido tantas coisas, agora chegar ao ponto, deixa na NVI esse texto, esse versículo 8, chegar ao ponto de não acreditar mais que pudesse sair com vida daquele tempo. Ele diz assim: as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Uma pessoa, ela pode estar diante de 3 perspectivas no decorrer da história da sua vida. Primeira, ela pode achar que as provações que ela vive faz parte do destino. Segunda, ela pode achar que as provações que ela vive faz parte do acaso. Aconteceu, eu não posso mudar o que aconteceu. Tanto destino ou acaso, nós não teríamos nenhum tipo de interferência sobre elas. Ou seja, o destino e o acaso é mais forte que nós. Terceiro tipo de perspectiva é quando você descobre
que Ele está no controle de tudo. E que você não está vivendo nem as coisas do destino, muito menos a do acaso. Que o que você vive, o que você passa, ou o que você viveu, ou o que você está passando, ou que já passou, nada disso fugiu do controle de Deus. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele começa a ter algumas dificuldades. Por quê? Porque ainda que ele entendesse que, mesmo em meio às minhas tribulações, Ele me encoraja, e não só me encoraja nas tribulações, mas me ensina por meio delas. Porque eu já te disse que tribulação que não produz não serve de nada, que toda tribulação precisa produzir em nós. Paulo vira e diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. Segunda epístola dele aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, é leve e momentânea e que produz para nós eterno peso de glória. Tribulação que não produz não serve de nada. Você pode repetir isso comigo? Tribulação que não produz não me serve de nada. Tribulação que não te ensina não te serve de nada. Tribulação que não te faz ser uma pessoa melhor não te serve de nada. Toda tribulação tem um proveito quando ela vem de Deus. No meio dessa tribulação, o Senhor vai te lapidar, o Senhor vai te forjar, o Senhor vai te fazer, vai te dar condições de uma introspectiva, de uma análise interna, de uma avaliação. Não é o porquê que eu estou passando por isso, mas o que o Senhor quer me ensinar em meio a tudo isso. É quando saímos da lista das vítimas e entramos na lista dos sobreviventes. Qual é a diferença, pastor? Muita. Fulano atravessou uma rua, foi atropelado, desculpa, não estou aqui. Ai, não resistiu, foi uma vítima. Fulano atravessou a rua, foi colidido por um carro, mas sobreviveu, irmãos. O que Deus quer te mostrar é que para algumas coisas que já foram liberadas para a sua vida, junto houve uma capacitação para te fazer ir além, para te fazer enxergar além, para te fazer que mesmo em meio a coisas difíceis e talvez que não sejam tão explicativas, porque o nosso mal como cristão é achar que Deus tem que me explicar alguma coisa, Ele tem que explicar alguma coisa. Ele não nos deve satisfações, Ele é Deus, Ele é soberano. É pararmos com as nossas oscilações, irmãos. Se as coisas vão bem, eu quero caminhar. Se meu nome não foi citado, eu quero desistir. Se eu fui lembrado, eu estou afim, eu estou dentro. Se eu fui esquecido, queridos, naquele dia nós vamos ganhar uma pedra com um nome novo. Não pode ser qualquer coisa que venha te tirar de uma presença que te garante vitória sempre, em meio às suas lutas, em meio às suas adversidades, em meio às tribulações que vêm sobre a tua vida, de um Deus que não perde controle, como eu já te disse, que te ensina, que caminha contigo. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, nesse versículo 8, ele está tentando dizer que o que ele carrega é maior do que a sua capacidade. Ele está tentando dizer que o que ele está vivendo está acima das suas forças. Mas como assim? Acima das suas forças. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, irmãos. A gente começa a ver
Um Deus que sustenta todas as coisas. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá. Não, que não fosse mais, e não permitirá, além, pelo contrário, de sorte, Ele vira para você e diz: o que eu te permito viver ou passar, eu te capacito para viver e passar. Você não vai morrer nesse quadro. Isso é só para que você entenda que Ele não vai te dar algo acima da tua capacidade. Ele não vai te permitir viver algo que você não suporte, ao ponto porque uma coisa é pensar e outra coisa é tirar a própria vida, irmãos. Desistir da sua própria vida. Uma coisa é quando você até pensa, já passou pela tua cabeça, já pensei. Outra coisa é quando você realmente decide. É quando uma pessoa de fato tira a sua vida. É um Deus que olha para você, que olha para mim e diz assim: eu te capacitei, eu sei até onde vai, eu sei qual é o teu limite, eu sei até onde você vai suportar. Você pensa que está no seu limite, mas não está no seu limite. Você pensa que não aguenta mais, mas aguenta, porque eu vou te capacitar, eu vou te mostrar. Sabe o que é? É Deus que coloca o tema para a gente. É o Senhor virando para você, que a qualquer momento as tribulações, os problemas, o inferno, eles vão ouvir do Senhor assim: ó, até aqui. A qualquer momento o céu vai se manifestar e vai dizer: até aqui. Você atuou até aqui, mas daqui é Deus virando para Satanás dizendo assim: ó, você pode tocar em tudo, menos nele, menos tirar a vida dele. Você está entendendo? Você quer tocar, toca aqui, toca nos bens, toca, mas você não pode tocar nele. Sabe, é um Deus que cuida de todas as coisas. É um Deus que olha para você e te vê muito mais do que aquilo que você imagina que você é. É os irmãos de José que olham para ele e dizem assim: acaso governará tu sobre nós? José só contou um sonho, irmãos, ou 2 sonhos, mas os irmãos tiveram a interpretação do sonho. Olha para mim, por favor, quem te vê, quem está do lado de fora te vê muito maior do que você é, muito mais capaz do que você realmente é. É isso. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. O salmista, no Salmo de número 1, ele nos dá o ensinamento. Ele mostra para a gente algumas coisas. Ele diz: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele vai meditar dia e noite. Aí o 3, ele vai dizer: ele é como árvore plantada, irmãos. Como é que você faz para arrancar uma árvore? Com facilidade não arranca, não sai. Junto a correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas eu quero 4. O 4 diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Você não pode ser como o ímpio, sabe, como palha que o vento dispersa. Você é lavado e remido. Você foi posto para suportar coisas, para suportar afrontas, para suportar perseguições, para suportar. E Deus vai dizer para nós: caminha mais um pouco. E é tão legal isso, porque pessoas vão ser mais resilientes, outras menos resilientes. Eu até vou entender isso. Só que a minha dificuldade é que eu sei que muitas podem ir mais um pouco. Sabe quando você bate o olho, irmãos, e é tão ruim isso, quando você olha e diz assim: não, aqui de fato eu acho. Vão chegando pessoas na igreja e você vai fazendo assim um panorama, né?
Diz, não, aqui suporta, aqui aguenta. Aí no primeiro ventozinho a pessoa não suporta, não sabe. Primeira dificuldade, o pensamento é... E aí a gente começa a achar que o defeito está aqui, está ali, está... Não, amados, o defeito é que você ainda não sabe quem você é nele. O defeito é que você ainda não entendeu que para onde quer que você vá. Eu peguei um dos nossos, né, que ele não é nem trabalhador ainda oficial, é um colaborador, e fiz um atendimento com ele. Ele disse assim: pastor, estávamos terminando o mês de janeiro, entrando em fevereiro. Ele disse assim para mim: pastor, o que eu entendi que foi importante, o que eu compreendi, é que eu não posso abrir a minha boca se as palavras que forem sair da minha boca não acrescentarem. Às vezes, irmãos, a maior sabedoria que Deus nos dá é quando nos calamos. Paulo aqui diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que desconheçam as tribulações. Ele vira e diz assim: ela foi tão intensa que levou Paulo a achar que morreria. Você me ajuda nessa frase? Eu vou, quando eu parar você completa. Ela foi tão intensa que levou Paulo a achar que morreria. Só que tem um céu guiando os passos do apóstolo Paulo. Tem um céu, tem uma manifestação de Deus do eterno que vira e diz assim: tribulação. Ele vai colocar para a gente o tema tribulação. Tribulação. Dor. Perseguições. Lutas. Guerras. Até aqui. Não vai passar daqui. É até aqui. Tu chegou hoje cheio de incertezas no teu coração, mas incerteza é o contrário de fé. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que fé é a certeza e a convicção de fatos que não se veem, mas se esperam. De repente você chegou aqui hoje e você já não tem mais esperança, não tem mais expectativa, perdeu, sabe, aquilo que te movimentava. Mas Deus é aquele que diz, Ele é aquele que diz para a tribulação: até aqui. Paulo achou que morreria, mas quem disse que você vai morrer? Quem disse que você vai morrer? Quem disse que você não vai suportar passar por isso, viver isso? Você vai suportar. Deus está muito próximo de dizer até aqui para algumas situações que você vem enfrentando. Ele está dizendo para você: suporta mais um pouco, caminha mais um pouco, vai além um pouquinho mais nesse processo que você está vivendo. Dá uma caminhada, sabe, dá uma esforçada, porque quando o céu virar e declarar até aqui, pastor, o senhor não sabe o que eu vivo em casa. Permaneça firme, porque quando Deus se manifestar,
Quando Ele se manifestar, quando Ele der o fim. Tem uma outra coisa aqui. Paulo era hábil, inteligente e experiente. O que significa isso? Já havia passado por vários tipos de provações, possuía a experiência suficiente, até que Deus leva ele a um extremo, dele pensar que era o fim. Porque quando ele pega a experiência da Ásia e ele compara com as outras experiências que ele havia passado, ele olha para essa experiência da Ásia e diz: cara, eu já vivi por coisas que vocês não imaginam. Sei o que é naufrágio, eu sei o que é, eu sei o que é uma quarentena de açoites, 3 vezes, sabe, 40 menos 1. E os açoites, meu querido, da época, eram com chicotes, com a ponta com osso. Para você ter noção, por que era uma quarentena de açoites? Porque eram 40 açoitadas. Então o cara ganhava, um exemplo, 10 nas costas, 10 na frente, sabe? E 5 em cada lateral e 10 na cabeça. Então ela era chicoteada. Então era uma contagem: 1, 2, 3, 20, 25, tal, 35, 38, 39. Aí eles paravam. Parou, começa tudo de novo. Por isso ele vira que ele suportou 3 vezes uma quarentena de açoites, 40 menos 1, porque quando chegava no 39 eles paravam. E agora começa tudo de novo. Para você ter uma noção, uma pessoa que sobrevivia a uma quarentena de açoites, uma só, se sobrevivesse, ficava louca, devido a tanta pancada que recebia na cabeça, dos chicotes cheios de pontas de osso. Paulo vira e diz assim: cara, eu já suportei muita coisa, eu já vivi isso aqui, eu já passei por isso, eu tenho experiência nisso, eu sei o que é isso. E o que eu estou passando agora parece que é o fim. O que eu estou vivendo agora parece que não vai ter mais jeito, mas Deus hoje me usa para a tua vida para dizer: vai ter jeito sim. Não é o teu fim, não é o fim dos sonhos de Deus na tua vida. Não são, eles não vão, eles vão se cumprir, vai se materializar, vai acontecer. Deus está dizendo: aquieta o teu coração, caminha mais um pouco, suporte mais um pouco, fique firme na presença. E aí o Senhor mostra para o apóstolo Paulo que talvez o achar, ou o achismo dele a respeito das suas experiências com Deus tivessem chegado no limite máximo. Deus vira para ele e diz assim: eu sei que tu pode, eu sei que tu pode, eu vou te levar no nível maior. Irmão, isso aqui é para crente. Desculpa o que eu estou falando para você. Eu vou te levar no nível maior. Maior. Só que quando Deus olha do alto, Deus olha e vê o nível da capacidade dele. Então Deus viu que ele chegou até aqui, mas ele suporta mais. Ele veio, mas ele suporta. Você suporta, você vai suportar. O tempo da honra está chegando na tua vida. Deus manda te dizer que dá para você, que você tem condições. Aí o que Deus faz? Paulo, sabe o que você está vivendo isso? Porque você diz que confia em mim, você diz que é meu, você diz que é minha. Você diz que eu sou o seu. Só que eu preciso te ensinar
a confiar plenamente em mim. Plenamente em mim. Porque muitas das vezes nós nos sentimos seguros nas nossas experiências. Ou em nós mesmos. Só que quando você se sente seguro em você mesmo, esse é o momento que nós sofremos as maiores quedas. Estou terminando. Te dizendo que não é um conto de fadas. Não é uma história que contam por aí. É uma história verdadeira. Quando você aplica a sua dependência na totalidade em Deus, como é que vai ser esse mês? Tu sabe? Não, pastor. Como é que vai ser esse mês? Você sabe? Diga não, pastor. Mas ele sabe. Mês que vem, ele conhece. E o outro, ele conhece. Se ele conhece de tempo. Eu tive um pastor que há muitos anos atrás foi questionado. E meu pastor é um homem muito cirúrgico nas palavras. E alguém chegou no gabinete dele e disse assim: pastor, eu venho de uma igreja que o sistema é diferente. Nós temos lá tantas pessoas que fazem parte da tesouraria da igreja. Aí, por que aqui não é assim? Aí o pastor virou para ele e disse assim: mas aqui tem uma tesouraria, mas não é igual lá, pastor. Lá inclusive tinha um relatório, lá botava na porta, lá na portaria, até o dizimista que foi infiel, e os fiéis. Aí ele virou para esse homem e disse assim: quanto vale a sua vida? Aí ele disse assim: não tem preço. Foi pago por um alto preço, preço de sangue. Aí ele olhou nos olhos dele e disse assim: se Deus me confiou a tua vida para cuidar, que dirá a finança da igreja? Às vezes Ele só quer te aproximar mais dele. Lembre-se que o que eu aprendo nesse texto é que o ganhador de almas, o apóstolo Paulo, também tinha alma. E aqui ele resolve mostrar a humanidade dele. Não tenha medo de mostrar a tua humanidade. Deixa Deus ver a sua humanidade. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai colocar o 11 para a gente. O 8, perdão, versículo 8. Que vai dizer: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Somos humanos, irmãos.
sujeitos. Um dia o médico disse: olha, tem algo muito sério acontecendo, e a gente precisa pesquisar isso mais. Pode ser algo fatal, pode ser algo... E aquilo mexe com a gente, aquilo mexe com as tuas estruturas. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu disse: Deus, olhei para minha pequenininha e disse: Senhor, ela precisa tanto de mim. Só que Deus não vai agir por conta da minha emoção. Ele não vai agir por conta daquilo que eu faço, ou que eu sou capaz de fazer, porque nada que eu faço é suficiente para surpreender a Deus. Ele conhece começo, meio e fim, irmãos. E ainda assim, na minha intranquilidade, eu olhei e disse: puxa vida. Aí eu olhei para os maiores e disse assim: pô, nem formados estão ainda. Olhei para a esposa e disse assim: pô, justo agora que a gente está vivendo o melhor momento. Ai, Deus, como é que eu faço com isso? Sabe, aquilo tenta te paralisar de alguma forma. Sabe, tenta te fazer, esconde isso na igreja, não conta para eles não. Eles vão achar que você não tem fé. Eles vão achar que não. E o inimigo, né, tentando, não, amados, nós somos humanos. Nós somos seres humanos, passivos, de pensarmos em desistir, de olharmos e Senhor, chegou o fim, realmente é aqui, não tem mais jeito. Mas Deus está olhando do alto e está dizendo: ó filho, tu não tem noção o que eu ainda vou fazer na tua vida, tu não tem noção o que eu vou realizar através da tua vida, sabe, é Deus. E aí, quando chegam os laudos, aí o médico olha e diz assim: cara, tu não tem isso, tu não tem isso, tu não tem isso, tu não tem isso. Não sei o que aconteceu, porque que o primeiro exame deu erro, deu problemas, sabe, porque Deus, Ele confunde, sabe, irmãos, muitas das vezes até você mesmo, para poder fazer aquilo que Ele quer. Ele olha, o apóstolo Paulo acha que é o fim, ele acha que não vai ter mais jeito, mas daqui a pouco ele passou por aquilo. Deus está virando para nós e está dizendo: você vai passar por isso com dignidade, com amor, com fé, com esperança. Você não vai padecer, você não vai morrer, você vai permanecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado diante da situação difícil que você está vivendo hoje. Por isso eu disse que era uma palavra para crente. Aí ele diz no 9 assim, ó. Olha o que ele diz no 9: de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Toda a minha experiência não vale de nada, baseado no nível que Ele quer me fazer atingir. Aí no 10 ele diz assim, ó: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Não tenha medo. Mas o laudo, que laudo? Mas eu tenho ido ao médico, vá. Mas vá. Você pode cumprir todas as prescrições, deve cumprir todas as prescrições médicas. Mas eu vim te dizer que tem um Deus que está no controle da tua vida. Hoje você veio aqui para ouvir isso. Tem um Deus que está no controle da tua vida. Tem um Deus que não vai permitir que o inimigo toque em você. Tem um Deus que quando prepara alguma coisa, algum procedimento, seja o que for, aqueles que vão tocar em você ainda são pessoas escolhidas por Deus, pois ninguém pode tocar em você sem a permissão do teu Deus. Ele te ama e controla todas as coisas, e vai dar tudo certo. Você está entendendo? Vá com fé, vá com esperança, porque a qualquer momento o céu vai bradar e vai dizer: até aqui. A qualquer momento você vai ouvir a trombeta tocar, você vai ouvir o som que vem do céu dizendo: inimigo, até aqui.
enfermidade até aqui, problemas até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Os trabalhadores podem vir.